agradável é viverem unidos os irmãos. Isso é um grande ensinamento do Senhor Jesus do que será lá no céu. Nós treinamos aqui. Quem não treinar aqui, quem não se acostumar, quem não se empenhar para viver em comunhão, tá certo? A comunhão é além do dividir o que você tem com o outro, é você dar tempo, é você ser tolerante, é você entender que no Pai precisamos todos estar juntos. Isso é uma grande dádiva, né? Bom, irmãos, antes de orar, só para justificar, eu não consegui ir para casa mais cedo, tá bom? Não consegui ir para casa mais cedo, então, se eu vou para casa, que fica mais ou menos uns 15 quilômetros daqui, não ia dar tempo de chegar, tá bom? Então, eu preferia continuar aqui mesmo na loja. Tem um movimento muito grande aqui na frente ainda, né? A gente tem uma grande avenida aqui na frente, na verdade é a BR, que liga São Paulo ao Nordeste. Então, às vezes, um caminhão para aqui na frente, buzina, enfim. Então, tem um movimento muito grande. Mas espero que a gente consiga o mais importante, que é vocês compreenderem o que eu estou dizendo e, mais ainda, né, examinarem essa Bíblia que você tem na sua mão aí, tá bom? Então, não esqueça de que você está aqui para abrir a sua Bíblia. E se você quiser ir além, as 2 milhas, pegue um papel e uma caneta para você anotar alguma coisa que você considere importante. Os irmãos sabem que eu estou, desde a semana passada, né, que foi a nossa primeira lição, eu estou falando sobre as grandes lições de Jesus para a nossa vida. Então, o objetivo caso você não tenha sido discipulado pessoalmente, individualmente, infelizmente, muitos irmãos não tiveram alguém que lhe ensinasse pessoalmente, mas esses irmãos foram nas aulas dominicais, participaram dos cultos, participaram de eventos, de estudos intensivos. Esse irmão não deixou a peteca cair, né? E tem se esforçado para compreender a palavra. Mas não se esqueçam, irmãos, existem coisas pessoais entre você e Deus, entre você e a Bíblia, que precisam ser resolvidas, que precisam ser reforçadas. Então, esses nossos encontros, eles estão para ajudar cada irmão a conversar com Deus sobre assuntos seus particulares, mais íntimos, mais pessoais. Você está gravando o seu... Sim, estou sim, Sandra. Então tá bom, tá ótimo. E esse também. E além de gravar, eu mandei a semana passada, né? Eu postei através do Giovanni, do grupo de... Eu postei as lições em slide, tá bom? Com algumas perguntas. Então, se você quiser, tem esse material para você salvar. Ou você assistir também a aula. E se você achar melhor, irmãos, pegue esses conteúdos que a gente está trazendo aqui e chame um irmão ou irmã para estudar junto com você. Tenta conversar com Deus sobre esses assuntos e faça um esforço, irmãos, para medir a sua fé, o quanto você está confiando na palavra de Deus, naquilo que está sendo dito pela Bíblia, tá bom? Esse é o momento de você reestruturar a sua vida cristã, de você analisar para você saber o que Deus pode estar falando que você nunca parou para pensar antes. Pega esses textos, esses estudos nossos e traga para o teu pessoal, tá bom? Nós vamos tocar em assuntos genéricos, de forma até um pouco superficial, para que você pegue esses textos e leve para a sua vida pessoal, tá? Converse com Deus sobre esses textos,
para que a palavra vá trabalhando dentro de você, no seu interior, tá bom? Então, eu não sei quem já pegou com o Giovanni, ou se alguém pegou lá no grupo, né? No grupo do Havaí, né? O grupo Discípulos. Se você não pegou, está lá. É só você voltar às conversas. Ou então você pode pedir pessoalmente para mim, que eu envio para você. E o direcionamento é sempre esse, irmão. Pega esse material e começa a acompanhar. E verifica se aquilo já faz parte da sua vida, tá bom? E se você quiser também, um material bem extenso, que você pode usar ele para estudar a Bíblia com alguém, para evangelizar alguém. Você pode pegar esse slide, abrir com uma pessoa, ou assistir às aulas junto com essa pessoa, e aí depois que encerrar as apresentações, aí você puxa o assunto pessoal, mais íntimo, tá certo? Porque às vezes nós temos coisas que queremos compartilhar ou dúvidas, seja de acertos ou erros, que nós precisamos tratá-los, tá bom? Então fica aí a dica para todo mundo, antes de nós orarmos. Estas são as grandes lições de Jesus para a sua vida. Lembra, irmãos e irmãs, quando Jesus terminou de conversar com seus seguidores, principalmente os apóstolos, e disse para eles: depois que essas pessoas forem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine estas pessoas a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Pois bem, esses encontros nossos é exatamente sobre todas essas coisas que Jesus ordenou, tá bom? Para que você guarde e que ajude outra pessoa a guardar, tá bom? O material você vai pegando a cada semana, vai juntando ele numa pasta, vai salvando, tá bom? Essas aulas também estão no canal lá do YouTube, que a Chile está colocando toda semana, tá bom? Bom, a gente estava com um probleminha de internet também em casa, mas eu espero que ele dê para a Chile salvar tudo que a gente está tratando hoje, tá bom? Então vamos fazer uma oração. Vou pedir especialmente para o nosso irmão Edivaldo, que está aqui com a gente hoje, né? É uma alegria ter sempre esse irmão conosco. Pedir que o irmão Edivaldo ore, entregando as nossas mentes para o Espírito Santo trabalhar nela, tá bom? Eu acho que a irmã Sidneia levantou a mão. Pode falar, Sidneia. Boa noite, meus irmãos. Ou seja, eu gostaria também de pedir oração especial a Josi também, que ela não se encontra bem essa semana. Eu passei com ela terça-feira praticamente o dia todo, desde madrugada na UPA, e ela ainda não se recuperou. Acabei de chegar de lá agora, ela não está muito bem. Então, Saúde, né? a boa saúde dela. Tá bom. Edivaldo, então assim, tanto a Sidneia, né, quanto a irmã dela, a Josi, lá de Juiz de Fora, elas têm passado por, assim, grandes provações mesmo na questão de saúde, tá, irmão? Então, eu peço que você clame, não ore apenas, que você clame ao Senhor por elas, tá bom? Por favor, irmão, pode orar. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa grande espera de cada um de nós, para que uma vez mais o Senhor possa estar usando um servo teu, para que possa trazer mensagem que nos edifique, que venha fazer com que venhamos aprender cada vez mais de Ti, para que possamos cada vez mais Te adorar em espírito e em verdade. Esse é o propósito, Pai, pelo qual o Senhor nos instrui através do Teu Santo Espírito, para que realmente não sejamos apenas seguidores só de boca, que não sejamos apenas conhecedores da palavra, mas praticantes e verdadeiros adoradores. Pai amado, Pai querido, sabemos que antes mesmo de nos dirigirmos a Ti, para colocarmos diante de Ti as nossas petições, o Teu Santo Espírito já intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Pai. E acredito que na nossa angústia, na nossa dificuldade, no nosso momento, Senhor, que ficamos às vezes nos perguntando, né, por que tantas coisas acontecem conosco, por que tantas dificuldades, né, porque somos perseguidos, é porque nós estamos
no mundo que ainda não é o lugar que o Senhor preparou para nós. Diante disso, Pai, pedimos a tua proteção, por causa, né, desses falsos mestres, por causa do tentador que vive tentando colocar diante de nós propostas indecentes. E assim, Senhor, também imploramos por nossa saúde, em especial pela Josi, que nesse momento, Pai, foi citado aqui pela irmã Sidneia, né, que ela já vem um tempo sofrendo, né, indo aos médicos e não tem encontrado ainda a solução. Que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que possa encontrar o medicamento correto, ou que o Senhor possa, com teu poder, né, restaurar a saúde dela, Pai. E que agora o seu Santo Espírito fique com cada um de nós, em especial com o nosso irmão Sérgio, que vai trazer essa mensagem para nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão, por seu clamor. Que a gente continue. Olha, irmãos e irmãs, o efeito das orações de vocês é muito visível, viu? Eu digo isso pela Shirley, né? Eu quero compartilhar com vocês rapidamente sobre isso. A Shirley passou por vários médicos, vários exames, e ninguém descobriu o que a Shirley tinha, né? E eu sei que nós nos unimos em corrente de oração e oramos tanto. Ainda não sabemos o que a Shirley tinha, mas ela não tem mais qualquer sintoma daqueles. Eu não sei a intenção do Senhor na permissão. A gente não sabe se isso foi um tipo de aviso, mas hoje a gente pode agradecer a Deus pelo alívio que a Shirley teve. Claro que nós continuamos procurando descobrir, mas existe o risco de não descobrirmos nada, porque o Senhor pode ter feito algum efeito nisso, né? Mas lembrando, irmãos, que nós fizemos a nossa parte. A Shirley mudou a alimentação dela, mudamos alguns horários, procuramos buscar uma alimentação mais saudável nesses dias, para que não fosse nossa responsabilidade o corpo não reagir bem, né? Então, nós clamamos esse tipo de sabedoria ao Senhor. Eu só posso dizer aos irmãos que somos muito gratos a Deus, porque eu sei de quanto vocês oraram pela Shirley. Eu sei por conta do feedback que vocês deram. E esse cuidado de Deus pelo povo dele é evidente. Foi evidente na irmã Dênides. E eu clamo a vocês, sabe, para orar muito pela Sidneia, pela Josi. A irmã Francisca também, que é a mãe delas. São irmãs tão preciosas. É uma família que serve tanto, sabe? Que todas as vezes que vamos na casa deles, no sítio da família, eles nos tratam como se fôssemos mais importantes do que eles, né? E são pessoas que têm uma simplicidade de Cristo gigante. Então não se esqueçam da Josi, da Sidneia e da irmã Francisca nas suas orações, tá bom? É o meu pedido a vocês. Bom, eu não sei se vocês viram semana passada, nós estamos trabalhando em cima dos assuntos que não podem faltar na vida cristã. Então, eu escolhi, e provavelmente muitos outros irmãos, eu aprendi assim, eu procuro manter isso quando eu vou estudar a Bíblia com alguém, para fazer dela um discípulo de Cristo, né? E acredito que esse assunto, esses assuntos que estamos tratando, né, desde a semana passada, eles são essenciais, né? São assuntos tão importantes quanto o ar que a gente respira, né? Eu gosto de trabalhar com algumas palavras, né? São 5 palavras que eu gosto muito de trabalhar. As coisas essenciais. Essencial é como o ar que eu respiro. Eu não posso ficar sem ar por muito tempo, que eu morro. O que eu mais preciso é do ar, né? Até a alimentação aguenta um pouco. Até beber água aguenta um pouco mais, talvez uns dias. Mas ninguém vive muitas horas sem o oxigênio, né? Então, as coisas essenciais da vida da gente é ter relacionamento com Deus. Essa é a coisa essencial. Você pode
Você pode não ter mais nada neste mundo. Talvez você não tenha nem mais muito tempo de vida, mas se relacionar com Deus você não pode, tá bom? É a coisa tão importante quanto o ar. Então, primeiro vem as coisas essenciais. Depois vem as coisas prioritárias, tá certo? As prioridades. Prioridade é aquilo que vem primeiro, tá certo? É aquilo que eu devo colocar em seguida. Qual é a diferença de coisas essenciais para as prioridades? É porque a coisa essencial eu nem discuto, eu não posso nem acordar sem ela. Antes de escovar os dentes, antes mesmo de abrir os olhos, eu tenho que ter um relacionamento com Deus, tá certo? Seja pela oração, pela palavra, meditação, né? Principalmente essas duas coisas, e também os cânticos, louvar a Deus, não é verdade? Falar com o irmão, uma irmã, porque é entre nós, né? Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais que nós enchemos do Espírito Santo. Mas a prioridade tirando essa como ar que a gente respira, é a nossa higiene, por exemplo, né? Escovar os dentes, tomar um banho, lavar o rosto, fazer o café da manhã, essas coisas vêm primeiro. Depois vem pagar a conta, depois vai trabalhar, depois você faz qualquer outra coisa. Mas as coisas prioritárias são aquelas que vêm primeiro. Logo em seguida, né? Depois das coisas essenciais, as coisas prioridades, quero dizer, e as coisas rotineiras. Rotineiro é aquilo que a gente tem que fazer todos os dias, né? Como você dar um tempo para os filhos, para a esposa, para o marido, é você ler a Bíblia, tá certo? Você ler a Bíblia, guardar um tempo para isso, né? São rotinas, são coisas que a gente coloca para fazer todos os dias, né? Isso são coisas que vão ajustar a nossa vida. Então, coisas essenciais, prioridades, rotina. Em quarto lugar, vem as coisas importantes, né? São coisas que a gente precisa resolver no dia a dia. Um irmão que te perguntou alguma coisa, você precisa responder. Um irmão que te pediu uma oração, isso é importante. Não precisa ser logo cedo, não precisa ser antes do almoço. Tem que ser feito, mas não precisa ser feito agora. Pode ser feito logo mais, entendeu? Por exemplo, nós precisamos comprar uma roupa, por exemplo. É importante, tá certo? Porque a gente pode estar precisando de uma roupa mais confortável para dormir, por exemplo. Não precisa ser hoje, mas você tem que comprar e programar um tempo para isso, tá certo? Você tem que falar com o irmão, não precisa ser agora, mas até o fim de semana você tem que falar com o irmão. Isso é uma coisa importante, tá certo? Resolver um problema, ajustar uma dívida, conversar com alguém num assunto sério, são coisas importantes. E a quinta coisa são as coisas emergenciais, ou as urgências. A melhor coisa é quando uma pessoa tem uma vida que não tem urgências, tá certo? Quando que as urgências aparecem? É quando a gente esquece das essenciais, não prioriza certas coisas, não tem uma rotina boa, com bons hábitos, e quando você esquece das coisas importantes, aí tudo vira urgência, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa vida não seja visitada por urgências constantemente, certo? Então, vamos trabalhar bastante para as coisas essenciais, para as prioridades, para a rotina, tomar muito cuidado com a nossa rotina e não vamos esquecer das coisas importantes. Anotem isso tudo, sabe? Levem a sério esta vida, porque muitas vezes nós temos uma vida totalmente desorganizada, que não agrada ao Senhor. Ser discípulo de Jesus significa, de uma maneira mais simples, pelo menos essa era a ideia do nosso Senhor Jesus, né? Quando ele usou essa palavra, ele queria que nós fôssemos pessoas disciplinadas nos ensinamentos dele, disciplinadas na vida. Jesus veio para nos disciplinar, para que a nossa vida tenha ordem, organização, disciplina, das coisas mais simples às mais complexas, né? Por isso que ele usou o termo disciplina, que vem
Discípulo, disciplina, tá certo? E foi isso que o Senhor Jesus fez. Quando Jesus estava discipulando aqueles homens e mulheres, ele tocava em todas as áreas, ele tocava no assunto de todas as áreas das vidas deles. Eu mandei para vocês o material na semana passada, que tinha um círculo, né, com todas as áreas da vida. Pelo menos são as áreas compreendidas, que é a área Deus, a área pessoal, você sozinho, né? Deus é Deus na sua vida. Como é essa área? Depois vem a área pessoal. A área pessoal sou eu, é o Sérgio. Como é que eu estou? Como que eu cuido de mim? Eu estou equilibrado nas minhas emoções? A minha mente é saudável? Tá certo? Minha saúde psicológica, aquelas coisas que eu armazeno dentro de mim. O meu perfil comportamental, que vai influenciar muita coisa em mim. Eu tenho que me perceber. Por exemplo, eu sou agitado, sou muito impulsivo, então eu tenho que saber se isso não está impulsionando eu dar uma aula errada, ou não está me impulsionando a tomar uma atitude precipitada. Então eu tenho que cuidar de mim mesmo, tá? Essa é a área pessoal. A terceira área é a área de saúde. Cuidar da nossa saúde, corpo, alma e espírito, tá certo? É muito importante cuidar dessas saúdes da gente. Tem uma irmã, por exemplo, que tem compartilhado com a gente, e algumas irmãs e irmãos que estão assim doentes, que estão sem saúde emocional, tá certo? Que foram abalados por alguma surpresa da vida, alguma notícia, ou a pessoa se enxergou de um jeito e ficou deprimido com o próprio jeito de ser. A gente chama isso de autoestima ou autocompreensão. A Bíblia fala sobre isso também, para a gente se examinar, para a gente tomar muito cuidado com o nosso coração, tá certo? Alguns salmos e até mesmo alguns textos dos profetas diziam que se você não toma cuidado com algumas coisas na sua vida, até seus rins podem paralisar. Né? Se você não está enfrentando os pecados da maneira que Deus organizou para que você organizasse, até seus ossos são enfraquecidos. Né? Então, a gente não pode ter doenças, nem física, muito menos da alma, e menos ainda uma doença espiritual, que é a cegueira espiritual. Né? A gente tem falado muito sobre isso. A quarta área é a área da família. A família também tem que estar organizada. A nossa casa tem que estar em ordem, tá certo? E Jesus, ele colocou, ele ajudou seus discípulos, seus seguidores, a disciplinarem-se nas suas vidas, né? Para a família ser organizada. Não pode ter uma família sem controle, sem diálogo, uma família com atrito, tá certo? Quando a família também não caminha junto. Então, a gente tem que cuidar dessa saúde da família. Outra área é a área da educação. É o quanto estamos aprendendo. Porque um cristão não pode atrofiar. Ele tem que usar as faculdades mentais, a inteligência para evoluir. Tem que ler mais, escrever mais, porque o processo da escrita, ele firma o conhecimento, tá certo? E não foi à toa que Deus usou a escrita, tá certo? Que é a maneira secundária mais importante da raça humana, né? A primeira é a fala, a segunda é a escrita, tá certo? É uma comunicação importante. E nós temos que nos educar. Às vezes, fazer um curso paralelo, tem tantos cursos gratuitos que ajudam você a aprimorar a sua inteligência, a sua capacidade de compreender. Tá certo, irmão? Porque a Bíblia, ela é um livro que ele é fácil e simples na essência para a nossa salvação. Mas para nós ajudarmos a igreja a evoluir, a crescer, a resolver problemas, nós vamos ter que abrir textos um pouco mais complexos, tá certo? E às vezes nós estamos assistindo uma aula que a gente não está entendendo nada, porque não estamos acostumados, tá certo? Então, o estudo, o conhecimento, tomar cuidado com as músicas que a gente escuta. Platão, né? Platão, um homem muito influente na cultura do mundo todo, ele disse que um povo se faz pela música que o governo dá ao seu povo. Então, às vezes, tem irmãos aí que estão escutando certas músicas, estão agitadas,
que não tem uma consonância com a nossa inteligência. Então, procura, assim, tomar cuidado com o que você escuta, com os barulhos, né, em volta de você. Né? Eu, por exemplo, estou dando uma aula aqui, ou terminando, ou conduzindo os irmãos num pensamento, mas o barulho aqui é terrível, ele me atrapalha. E, às vezes, ficar o dia todo aqui na loja, isso interfere muito na saúde auditiva. Eu já perdi 25% da minha audição. Tá certo? Mas é bom a gente ler, estudar, acompanhar alguns documentários. É muito importante que a gente use a inteligência que Deus nos deu, tá? É um grande dom, né? Nossa capacidade intelectual é um dom maravilhoso, ele deu para todos, tá certo? E falta na igreja, muitas vezes, aulas de evolução, de construção de pensamento, né? Falta muitas vezes na igreja aulas para a gente compreender melhor a gramática da língua portuguesa, a sintaxe, a pontuação, para a gente falar corretamente, tá certo? Para a gente usar expressões mais evoluídas, tá certo? Deus quer isso da gente, tá certo? Então, não é pecado nenhum querer desenvolver-se na educação, tá bom, irmãos? A outra área é a área profissional. Né? Como nós estamos agindo como cristãos na área profissional? Porque nós estamos lidando lá com o patrão, com o funcionário, nós estamos lidando com o cliente, com o paciente. E como o cristão deve agir? Olha quantos textos na Bíblia ensinam, né, como você ser um servo, como você ser um senhor, né, na linguagem de patrão e empregado. Né? Olha a carta de Filemon, que carta maravilhosa, que fala de um relacionamento profissional, né, que houve uma interferência por parte de Paulo, porque Onésimo fugiu do seu patrão Filemon. Então, a Bíblia fala muita coisa sobre isso, tá? Então, a nossa vida profissional é nosso sustento. E nós precisamos ganhar nosso sustento com dignidade, com honra, e aproveitar a oportunidade no ambiente de trabalho de pregarmos o evangelho também, né? De sermos ali luz e sal, tá bom? Outra área é a área financeira, né? A área financeira, como ela é importante, tá certo? Para a gente ter o nosso nome limpo, para a gente pagar a quem a gente deve, para a gente não gastar desnecessariamente. E Jesus tocou nesse assunto com os seus discípulos. Isso faz parte do discipulado. Por isso que eu quero trazer todos esses assuntos nessas áreas, é claro, de maneira que eu vou apenas passar textos para que você desenvolva pessoalmente isso como irmão, como irmã. E pode ser um material de você conversar com todo mundo. Se uma pessoa aceitou ser discipulada pela palavra de Deus e você está conduzindo isso, e ela recusar falar sobre a vida financeira dela, ela não está afim de seguir Jesus, não. Ah, Sérgio, mas eu vou tocar no assunto do dinheiro da vida dela? Sim, irmão, tem. É por falta desse tipo de estudo que as ofertas no Brasil são tão fracas. É por isso que muitas congregações ficam mendigando dinheiro de fora, entende? E que muitas vezes é uma vergonha para a gente. Então, nós temos que tocar nesse assunto sim, porque Jesus toca no assunto, a Bíblia fala sobre esse. E eu, como discipulador, né, junto com Cristo, na vida de pessoas, a gente tem que tocar nesse assunto sim, tem que ajudar as pessoas a ter sensatez, tá? E, por fim, o assunto do social. O social é como que a pessoa se comporta no mundo, com a família, que tipo de festas a pessoa vai, quais são as comemorações que ela participa. É a vida social, é você estar no mundo, tá certo? Você participa do mundo. Eu estou falando do mundo, não das práticas dele, tá? Mas nós somos o tempo todo, posso dizer assim, influenciados, às vezes sem perceber, pelo mundo. É um programa de televisão, é um esporte que tira a gente do sério. Tem irmãos que não sabem jogar um futebol porque xinga, perde a paciência. Existem irmãs e irmãs que ficam assistindo novela que tem uma influência social muito grande. Então, durante o carnaval, o que a gente deve fazer? Como é o meu relacionamento com os meus vizinhos? Eu convido meus vizinhos para um café, para um bate-papo bíblico. Eu vou na casa dos meus vizinhos quando eles me convidam. Qual o propósito disso numa festa de aniversário? Como eu me conduzo lá se tem um funk falando coisas horrorosas e eu estou ali naquele meio, tá certo? O que eu devo... Então, vamos conversar, porque Jesus quer também essa área. Então, eu mandei esse material para os irmãos e coloquei, inclusive...
para você dar uma nota em todas essas áreas de 1 a 10. Como que está o seu relacionamento com Deus? 1, 2, 3, 5, 10? Como é que está a sua vida na profissão? Qual é a nota que você dá na sua vida profissional? Ah, você é aposentado? O que eu faço agora como aposentado se eu não tenho mais uma profissão? Irmãos, isso tem sido um fator muito importante de muitos irmãos me procurarem. Né? Fala, Sérgio, me aposentei, e aí, o que eu faço na minha vida agora? Aí eu até indico um livro muito interessante, né, de Domênico de Masi, chamado Ócio Criativo, né? Quer dizer, o ócio é quando você não está sem fazer nada por obrigação, seja criativo, tem muita coisa a ser feita. E, na minha opinião, todo aposentado ou aposentada deveria pegar pelo menos 5 horas do seu dia e oferecer para a igreja, para fazer alguma coisa, de entregar um panfleto, limpar um prédio, chamar alguém para estudar a Bíblia. Ótima oportunidade, porque na igreja ninguém se aposenta, irmão. Pelo contrário, quanto mais experientes na vida, quanto mais velhos em idade, melhor. E como a igreja aproveita os nossos anciões, anciãs, como a igreja deve aproveitar a experiência dessas pessoas. Às vezes você não tem o que fazer, você tem uma área boa e já se aposentou, chama a igreja para você dar uma aula da tua profissão, chama os jovens para ensinar como ser um bom profissional, como se comportar no ambiente de trabalho, que postura você deve ter. Ajude os mais jovens, os desempregados a encontrar um emprego, sabe? Dá uma aula de como montar um currículo. A gente tem... A igreja, irmãos, é a fonte de tudo para os irmãos que querem se envolver. Então, eu deixei lá para vocês, peguem esse material, né? Eu vou acrescentando a cada aula aí esse material, tá bom? Bom, e hoje, especialmente, aliás, nós tratamos sobre 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu coloquei ali 2 visões diferentes sobre o texto que Paulo disse que toda a escritura é inspirada por Deus, né? E útil, deve ser usada para ensinar o que a gente não sabe, para repreender, nos mostrar os nossos erros. A Bíblia serve para nos corrigir, ela não só mostra o erro, mas mostra o acerto. A Bíblia diz que isso deve ser a parte da nossa educação diária. E quem se deixa, né, ser disciplinado assim pela Bíblia, a Bíblia chama você de homem e mulher perfeito e perfeitamente pronto para toda boa obra. Né? Então foi o assunto da semana passada. E hoje eu quero reforçar essa ideia, irmãos, né? Eu quero reforçar essa ideia com um assunto muito sério que na minha opinião, é o maior ponto de desobediência da igreja. Foi o meu maior pecado. E é o pecado pelo qual todos nós deveríamos nos arrepender a cada dia se não praticarmos. Então, pecado não tem tamanho, mas tem consequência diferente. E, na minha opinião, o pecado de maior consequência é baseado nesse assunto desse nosso assunto hoje, tá certo? Eu não quero, minha mente não quer, mas o meu corpo está pedindo um pouquinho de água, então eu tenho que obedecer meu corpo também, só um minutinho. É assim, irmãos, nem sempre eu quero alguma coisa, mas se é bom para o meu corpo eu tenho que dar, como por exemplo os minutos no sol, né, para adquirir um pouco de vitamina D. Tá certo? Eliminando o açúcar. Mas isso é outro assunto quando a gente for falar de saúde, pela Bíblia. Que assunto é esse, irmão? Qual é o pecado de maior influência e maior consequência na vida dos cristãos? Não ter a Bíblia como autoridade máxima na vida. O maior desastre na vida de um cristão é não deixar a Bíblia ser uma autoridade em todas as suas áreas. Eu vou tentar ser bem claro para os irmãos. Eu vou explicar a frase, a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Vai estar no material que eu vou mandar para vocês, tá? Não vou colocar slide, porque me atrapalha e eu acho que nem todo mundo consegue visualizar muito bem no celular, tá bom? Mas vamos lá. Bem prático. Eita, eu tenho uma coisa para decidir.
que eu faço? Ah, eu vou orar. Muito bom, até aí. Tá, eu orei, pedi ao Senhor, mas o Senhor não falou nada comigo. Então, deixa eu ver, baseado na minha experiência, deixa eu perguntar para alguém para ver o que eu faço. Tá errado, irmão. É a Bíblia. Mas a Bíblia, Sérgio, é a Bíblia. Mas até nesse assunto, sim, até nesse assunto. A autoridade da Bíblia, ela significa que ela tem o poder de colocar você na vontade de Deus sobre aquele assunto. A autoridade da Bíblia é quando o marido está discutindo com a esposa e discordaram, um ou outro ficaram irritados. Lá em casa, quando eu e a Chile, a gente se irritam, né, um com o outro. Ou eu falo para ela, ou ela fala para mim assim, tá irritadinho, é? Me dá mais raiva ainda, tá? Fico mais irritado ainda quando ela fala isso. E ela já fala para me provocar. Tá pensando que essa carinha aí, mansinha dela, é tão mansinha assim? Isso não, ela é brava comigo, tá, irmão? Bom, mas a gente consegue manter bom humor. Por quê? Para que a gente não deixe o sol se pôr sobre nossa ira. Olha que eu estou usando um texto bíblico. Não deixe, irmãos, o sol se pôr sobre vossa ira. Se a gente está com raiva, chateado um com o outro, tem que resolver no dia. Não vai dormir cada um virado para um lado para o outro, muito menos dormir no sofá, né? Dormir no sofá. Mas vocês não têm outra alternativa. É ser humilde, já ir pedindo desculpa. Por quê? Porque você pode não ser culpado, mas você é responsável. Às vezes a culpa não é minha, mas eu provoquei aquilo, então eu sou responsável. Mas não deixe, irmão, se pôr o sol sobre a sua ira. Olha como a gente está usando a autoridade da Bíblia. É uma ordem do Senhor. Se nós olharmos para o que a Bíblia diz como uma ordem direta, e que você tenha consciência que sabe que deve fazer aquilo e não faz, e tenha consciência que, eita, pecou diante de Deus, se você não usou a Bíblia para essa situação, ou para aquela situação, ou para outra situação. Irmãos, é por isso que o Senhor tem tanta misericórdia da gente. Misericórdia não é perdão, irmão. É o tempo que ele te dá para você se arrepender, irmão. Porque se Deus não fosse misericordioso, ele nos consumia vivo, imediatamente a cada pecado. Então, esse assunto é tão sério, porque a gente precisa agir, tomar decisões, fazer escolhas, somente com o aval da Bíblia. Não decida comprar nada se você não olhar na Bíblia. Ah, Sérgio, mas tem isso também? Tem tudo, irmão. Quando uma mulher vai comprar uma roupa, ou quando um homem vai comprar uma roupa, ele deve buscar o que a Bíblia diz. As mulheres, por exemplo, isso é um princípio, serve para homens também, tá certo? Vamos flexibilizar esse texto bíblico sem ferir uma doutrina para a vida eterna. A mulher se atavie, né, se enfeite com decência, modéstia e bom senso. São princípios. Então, ela vai comprar uma roupa, essa roupa é decente para a cidade que eu vivo? Tá certo? Não, mas essa roupa eu vou para a praia. Tá, na praia tá tudo certo, mas ainda assim tem que ser decente. Bom senso. Eu vou estar com aqueles irmãos. Essa roupa cabe para esse momento? Tá certo? Modesta. É simples. Ou eu estou esnobando todo o dinheiro que eu tenho para comprar roupa. Meus colares de ouro, minhas joias preciosas. Tá certo? Então, tudo, irmãos, tudo. Cada assunto da vida, a gente tem que olhar e dizer assim, quem que manda em mim? Quem que manda em mim? A gente costuma falar, Deus. Deus, ele não vai mandar em você com aquilo que já está escrito. João 12:48, tudo bem, tem um contexto ali, mas a frase por si só já representa uma verdade que se eu não seguir, eu vou pecar e posso ir até para o inferno. É sério. Disse Jesus, né? Vamos lá, João 12:48. João 12:48.
Eu estou sem minha Bíblia NVI aqui, tá? Na verdade, eu não tenho Bíblia NVI, tá no meu celular e estou usando ele aqui agora, tá certo? João 12:48. Bem rapidinho aqui para os irmãos. João 12:48. Diz o seguinte: quem me rejeita... Tudo bem, sabe, irmão? Às vezes eu evito falar muitos versículos, porque cada versículo tem muito contexto, né? Então eu prefiro que a gente pegue um ou dois e a gente se concentre nele. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, temos que usar as palavras que Jesus proferiu, a Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela quem é sua dona, ela é a dona das suas decisões. A gente já não falou a mesma coisa do que Gálatas, capítulo 2, versículo... Ai, me lembro, esqueci o versículo agora, que diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Olha só, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, por meio de quê? Da sua palavra, do Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. E esse viver que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo. Ele deu um motivo, porque eu fui amado por Jesus e ele me colocou a palavra para me guardar deste mundo, para me proteger. João 17:17, na oração de Jesus Cristo, né? Guarda-os na tua palavra, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, eu sei que parece simples, mas, irmãos, não usar a Bíblia é pecado, é desvio de conduta, é uma declaração de que você não precisa de Deus. Não usar a Bíblia para todas as situações da sua vida, certamente você corre o risco de cometer pecado deliberado. Até mesmo para aquilo que a gente não está afim, você tem que ver o que a Bíblia diz para você ficar afim. Não estou afim de ir para o culto. A Mary colocou aí para a gente, o Gálatas 2:20, né? Acho que é 18, 19, 20, mas obrigado, Mary. Então, eu não estou com vontade de fazer uma coisa, mas deixa eu ver o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer lá, com ou sem vontade, meu filho, você tem que fazer. No entanto, faça-se a sua vontade. E eu quero usar essas palavras de Jesus no momento de ir para a cruz. Eu posso usar esse princípio, porque ele é o princípio máximo. Jesus caminhando para a morte. Isso deve ter sido uma sensação horrorosa, um terror, uma pessoa saber que está caminhando para a morte. E Jesus disse para Deus, me afasta desse cálice. No entanto, faça-se a sua vontade. Então, fazer a vontade de Deus, ele não quer nem saber se você está com vontade ou não, se você está bem ou não em casa, você tem que fazer. Porque quando... Sabe, irmãos, não sei por que a gente recusa tanto obedecer a Deus. Porque se você conhece Deus, o mínimo, você vai saber que se Deus te pediu alguma coisa em forma de mandamento, é porque está querendo te livrar de um grande problema lá no futuro. Hoje nós sofremos as consequências de não obedecermos Deus lá atrás. E a gente hoje fica orando. E Deus responde nada. Por quê? Você precisa sofrer essa consequência. E vai ganhar sabedoria se você entender que está sofrendo isso porque lá atrás você não obedeceu a Deus. Para você não fazer isso de novo. Entende? Quando a gente fala de fé, a fé não é crença, irmãos. É maior que crença, a fé. A fé, ela está baseada no ensinamento. Nós proclamamos a fé em Cristo, em todas as doutrinas de Cristo. A nossa fé é o conjunto de leis e regras que nós seguimos, de ideais. Isso é fé. Então, a maior consequência, o que causa maior consequência e maior dano na nossa vida é não ter a Bíblia como autoridade. Para muitos irmãos, usar a Bíblia é só para defender a doutrina. Para alguns irmãos e irmãs, a Bíblia é somente um conforto.
como algum irmão disse a semana passada, nem me lembro quem foi, que disse assim, que a Bíblia é como se fosse um talismã colocado na... não, foi o Giovanni ensinando, né, que algumas... curso, acho que é o que a Bíblia diz. Acho que é esse o curso, né, Giovanni, que a Bíblia diz? E aí ele deu exemplo lá, para quem ficou atento, viu? Tem pessoas que botam a Bíblia numa estante, lá no Salmo 91, Salmo 23, como se aquilo fosse um talismã. Não é isso, irmãos. A Bíblia é para praticar em todas as áreas da vida. Ela é a autoridade, ela é quem dá as ordens. Quando nós nos acostumarmos à Bíblia, usar a Bíblia em todas as áreas da vida, em todas as situações, vai ter momentos que você nem precisa abrir a Bíblia, nem se lembrar do versículo, porque aquilo já faz parte da sua vida. O povo judeu tinha... eles tinham muitas pessoas honestas e fiéis. E o povo judeu tinha o hábito de citar textos bíblicos constantemente, até um falando com o outro. Tá certo? Então, eles usaram... deixa a Bíblia falar, lição 2, né? Como estudar a Bíblia, isso mesmo. Então, quando a gente está vivendo a Bíblia o tempo todo, as palavras vêm. Ó, eu citei agora para vocês uma discussão que eu posso ter com a minha esposa. E aí a gente fica emburrado cada um num canto. Não estou dizendo que isso acontece. Graças a Deus a gente tem eliminado essas situações na vida da gente. Então, eu não anotei isso para falar com vocês. Mas quando eu falei dessa situação que veio na minha mente agora, automaticamente a minha mente já usou um texto bíblico. Não se põe o sol sobre vossa ira. Tá certo? E vem outros textos. Quando a gente está acostumado a usar a Bíblia como autoridade na vida, depois, irmão, você se acostuma tanto, ela vira um hábito. Aí entra aquela questão daquela qual é a essência do Sérgio? É a Bíblia. E tem gente que quando vai conversar comigo, fala assim, poxa, tudo que a gente fala para você, você traz uma frase de Jesus ou uma frase da Bíblia, eu não posso fazer nada. É a essência. É a essência, mas não pode ser só conhecimento, tem que ser na verdade, né? De coração, em espírito, na nossa sinceridade. E não esqueça, irmãos, a Bíblia, se você não olhar para ela como autoridade, você com certeza está fazendo a sua própria vontade. Sabe onde isso fica muito claro? No Salmo capítulo 1. Olha o que Salmo capítulo 1 diz. Bem-aventurado, quer dizer, na aventura da vida você vai ter tudo bom, tudo vai acontecer de bem na tua vida, isso é bem-aventurado. Também traduzido muitas vezes pela palavra feliz. Então, na aventura da vida você vai se dar bem, ele diz, né? Bem-aventurado a pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Essa foi a conclusão dele. Mas antes ele disse 3 coisas. Que essa pessoa não ouve o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o primeiro não, que ele diz que é seguir o conselho do ímpio, é quando o ímpio fala e você acredita e segue. A Bíblia que é o nosso conselho. Olha o Salmo 119, quantos versículos, mais de 100 versículos que falam só sobre guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti, guardo no coração para seguir a risca, enfim, quantas coisas importantes o Salmo 119 e a Bíblia toda fala dela mesma. Vamos lá. Acho que todo mundo entendeu que a Bíblia só é autoridade na sua vida se ela for a sua dona, se ela for a quem você obedece. Por isso que conhecer a vontade de Deus sobre cada assunto vai ajudar você a tomar a decisão certa. E até isso vai te ajudar a você não entrar na depressão da desobediência, da solidão espiritual, de ficar perdido, porque Jesus disse que ele era o bom pastor. Então, para que um pastor serve? Para nos guiar até a gente chegar em pastos verdejantes, ou seja, nos levar para um lugar, um estado emocional e espiritual de prazer, águas tranquilas, pastos verdejantes. Ele está falando de saúde psicológica
psicológica e emocional ali. Mas vamos lá, irmãos. Espero que todo mundo, junto comigo, irmãos, fale a mesma coisa. Eu obedeço a Bíblia como autoridade da minha vida. Ela é tão autoridade que eu não vou fazer nada que ela não me permita. E se ela diz que eu não devia fazer uma coisa e eu fiz, eu tenho que pedir perdão para todo mundo que vê eu fazendo e dizer, olha, mas não é isso que a Bíblia ensina, por isso que eu me dei mal. Vamos lá. A autoridade da Bíblia com a palavra de Deus. A palavra autoridade e o significado dela é deter a verdade. Direito ou poder de ordenar, de decidir. Ela tem o direito e o poder de decidir por você. De fazer você atuar daquela forma, mesmo contra a sua vontade. Não faço o que prefiro, mas sim o que detesto, porque se faço consinto com a lei de Deus que é boa, é Paulo falando lá. Mas vamos lá. Então, o significado da palavra autoridade, de novo, ela detém a verdade. Então, não adianta você tentar a sua. Ela tem a verdade. Ela tem o direito, a Bíblia tem o direito e o poder de te dar ordens. Ela tem o direito de cobrar essas ordens, se você obedeceu ou não lá no futuro. A Bíblia tem o direito de decidir por você. A Bíblia tem o direito de atuar, fazer você ter uma atitude. E a Bíblia tem o direito de obrigar você a obedecer. Isso significa autoridade. Se um policial, que é uma autoridade em segurança, te para, você tem que fazer tudo que ele manda você fazer. Ainda bem que a Bíblia não tem abuso de autoridade, né? Ao contrário, é uma autoridade que para nos guardar. Mas se um policial nos para, ele manda você levantar as mãos, abrir as pernas para ele revistar, ele vai revistar seu carro, enfim, você sabe que ele é autoridade, ele tem o poder de te obrigar. Se você não obedecer, ele pode te conduzir, tá certo? A declarações de uma delegacia, ou no quartel, ou em qualquer lugar. Então, não vamos nos esquecer o que é autoridade. O médico tem autoridade para prescrever um remédio que não vai te matar. E você obedece, tá certo? Então, um piloto de um avião, ele é autoridade. Você entrega sua mão na vida de um piloto de avião. Ele tem autoridade, ele tem conhecimento. E ele tem toda a autoridade de mandar uma pessoa, inclusive, ficar quieta, ficar sentada. E quem desobedecer essa ordem, quando houver um pouso do avião, ele pode mandar prender você. Vem a Polícia Federal e toma conta. Isso é autoridade. Tá? Mas a autoridade ela é conquistada principalmente por amor. A Bíblia não usa o poder que ela tem para fazer você obedecer. Não vem um anjo, pega no teu pescoço e obriga você a fazer alguma coisa. O apelo desta autoridade é o amor e a verdade, porque ela mostra que a verdade é que ela tinha razão. Tá certo? A Bíblia é o conjunto de livros e cartas escritas por pessoas que foram inspiradas por Deus. Acredite, é Deus falando na Bíblia. E você precisa se acostumar com a voz de Deus. E você precisa se acostumar como que Deus fala com você. E por fim, a palavra de Deus é o que Deus pensa. É o que Deus pensa sobre as coisas. Suas vontades em todas as áreas de nossas vidas, com o propósito de desenvolver o nosso relacionamento de confiança e amor com Ele. E nos preparar para morar com Ele. Tá certo, irmãos? Textos para a gente compreender. Mateus 24, 35. Bem rapidinho, só vou ler. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa é a autoridade. Você vai morrer, pode vir outros. Passou o tempo que for, mas as palavras de Jesus não passará. Não tem como escapar. E eu coloquei algumas perguntas que eu vou mandar para vocês. Quem está falando aqui? Jesus. O que ele faz para que nós confiássemos nele, na palavra dele? Suas palavras passariam ou mudariam em algum momento? Por que as pessoas mudam suas palavras e suas opiniões?
Ah, porque acharam outra autoridade. Ah, não, eu prefiro obedecer a outra pessoa, a não ser Deus. Bom, isso eu estou lendo aqui no material que eu vou mandar para vocês, que vocês podem usar essas perguntas para debater com as pessoas que vocês quiserem estudar, ou para você mesmo, tá bom? João 12:48 nós já lemos, e para finalizar, 2 Pedro 1:19, 20 e 21. Tem muitos outros textos, tá certo, irmãos? Eu estou usando alguns para afirmar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra que vem de Deus, a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como se ela fosse uma candeia, né? Uma luz que brilha num lugar tenebroso, escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Olha que coisa legal, né? Para fazer parte da nossa vida, a palavra está no nosso coração. Tudo que você faz vem dela. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma palavra da profecia da Escritura provém de particular interpretação ou visão humana, porque nunca, jamais, qualquer profeta, né, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, e o que é importante aqui, que confirma, movidos, impulsionados pelo Espírito Santo. Seja impulsionado pelo Espírito Santo. E a única maneira de fazer isso é você usar a Bíblia para o seu dia a dia. Irmãos, encorajem uns aos outros a respeitar a autoridade da Bíblia. Já vi discussões de irmãos em que um irmão simples viu que não estavam se entendendo, ele simplesmente pegou a Bíblia e colocou na roda. Disse, irmão, vocês estão falando de vocês mesmos, vamos abrir a Bíblia e estudar, leve o tempo que for. E todo mundo se calou. Sabe quem mais tem autoridade na igreja? É a Bíblia. E quem usa a Bíblia está junto dessa autoridade para pregar o Evangelho e resolver tantos e tantos problemas que nós precisamos resolver nas nossas vidas, em todas as áreas, e contribuir para que outras pessoas também tenham suas vidas estruturadas pela palavra de Deus. Bom, vou deixar aberto aí para os irmãos, eu não sei que horas são, alguém pode me dizer aí que horas são? Deixa eu ver aqui. São 9h10. Eu sei que eu tenho horário e alguns irmãos já estão saindo e tudo, tá certo? Mas eu vou deixar se algum irmão ou irmã quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. E se ninguém quiser, ou se algum outro quiser fazer comentário... Oi, quem... Coca-Cola, graças a Deus, Fala, Severino. Boa noite para todos. Quando se fala de autoridade, eu lembro logo de Mateus 28, né? Que quem tem toda a autoridade? O próprio Jesus falou que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele dá um mandamento para os discípulos, né? Então, Jesus tem toda a autoridade. E quando a gente lê a palavra de Jesus, você não tem outra opção, né? Ou obedece, ou então não adianta nada você estar estudando a Bíblia. A Bíblia é para nos educar, para nos corrigir e para nos dar uma vida santa diante de Deus. A Bíblia é tudo em nossas vidas. Aquele que diz que é cristão e não segue as palavras que estão na Bíblia, Deus está brincando de ser cristão. Verdade, Severo. Verdade. E a vida cristã não é uma brincadeira. Verdade. Você quer ver qualquer coisa, sempre me irrita muito é quando a pessoa fala qualquer coisa da Bíblia, falando mal da Bíblia. Já aconteceu isso comigo e isso me irrita muito. Me tira do sério. Eu digo que você precisa estudar, precisa ser... Você está falando do que não entende. E não é fácil de entender a Bíblia, tão fácil assim. É uma sequência, você tem que ter muito estudo, tá com muitos irmãos que têm bastante estudo, porque
A gente sabe que eu não estou da igreja de hoje, nem de ontem, né? Já estou 30 e poucos anos, desde 88, que eu estudo a Bíblia. E ainda não sei de nada. Cada dia que os irmãos dão uma palestra, eu aprendo coisas. E isso é muito bom, Serginho. Parabéns pelo estudo, pela autoridade da Bíblia, que é Jesus, né? A Bíblia é o próprio Jesus. Amém. É o próprio Deus falando com a gente. Verdade. Se você quer saber